reuniam para as reuniões. Era lá no Areópago que o povo reunia-se. Estava lá os maiores filósofos que existiam na época. Estava lá os varões atenienses. Estava lá até os estrangeiros que residiam, aleluia, naquele lugar. E o que me chama a atenção aqui, irmão, é uma coisa extraordinária, e é algo que acontece hoje no dia a dia. No versículo 21, o escritor, ele abre um parêntese e diz: pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e de ouvir alguma novidade. Escute bem, ele não se ocupava com nada, eles queriam saber das novidades. A mulher não lavava o prato, ia saber das novidades lá fora. A mulher, ela não lavava a roupa do marido, muitas das vezes a roupa até que o marido ia usar para trabalhar. Para quê, pregador? Para ouvir falar lá fora. Muitas das vezes o marido não cuidava da família. Para quê? Para ouvir e para falar o que estava sendo dito. Por quê, pregador? Porque o nome de Paulo, ele foi citado na cidade e ninguém se ocupava mais nada a não ser falar e a não ser ouvir a respeito desse assunto. Oh, meu Deus do céu, tem muitas pessoas, irmão, que deixam de vir para a igreja para estar falando assuntos que não edificam. Deixa de fazer os seus haveres em casa, cuidar do filho, cuidar do marido, lavar a louça, lavar os panos, passar, aleluia, o pano da casa, para estar falando dos haveres dos outros, coisas que não edificam, irmão. Isso não é de hoje, isso já faz há muito tempo atrás. Diz a Bíblia, irmão, que todo mundo estava sabendo que existia um tal de Paulo que estava pregando algo que ninguém tinha ouvido. Oh, glórias a Deus. Diz a Bíblia que Paulo estava lá no Areópago, no lugar de reunião. Quem sabe, eu não sei, mas eu vou citar um exemplo aqui. Quem sabe Aristóteles estava lá, quem sabe Platão estava lá. Oh, meu Deus do céu, os maiores filósofos da época estavam lá para ouvir Paulo falar, para ouvir Paulo o que ele tinha para dizer para o povo. E a mensagem de Paulo, ela não mudou, irmão, independentemente se tinha doutorado, independentemente se tinha alguém com anel do dedo, independentemente se tinha alguém estruturado na sabedoria e no conhecimento. A mensagem de Paulo foi pregar o arrependimento, a morte e a ressurreição de Cristo. Vamos entender algo aqui. Vamos entender algo aqui. Paulo, ele poderia fazer como muitos pregadores fazem hoje, muda a mensagem em cima da hora. Deus dá uma mensagem, mas quando o cara chega na igreja, que sente outro ambiente, que não está de acordo com a mensagem, segundo a sua visão carnal, então eu vou mudar a mensagem. Paulo, ele poderia mudar a mensagem. Por quê, pregador? Porque praticamente toda a cidade estava lá para ouvir ele. Mas Paulo não se acovardou, não. Paulo, ele encarou. Por quê, pregador? Porque os gregos, eles gostavam muito de adquirir conhecimento. Em Atenas tinha vários filósofos. O que é filósofo, pregador? Filósofos é uma pessoa responsável por estudar a natureza e tudo que está relacionado sobre ela. Fundamentos, princípios, tudo que está relacionado com o mundo, com a natureza, com aquilo que
está perto. Estavam lá os maiores filósofos que existiam na época. É por isso que em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 22 e 23, Paulo ele diz que os judeus eles pedem sinais, os gregos pedem sabedoria, mas nós cristãos, nós pregamos a Jesus e a ressurreição. Que para os judeus, oh meu Deus do céu, para os judeus é escândalo, e para os gregos, olha isso aqui, meu irmão, que Paulo ele escreve, é extraordinário. Oh, aleluia! Para os gregos é loucura o que Paulo pregava, para os judeus era escândalo. Mas para quem conhece, sabia que era a boca de Deus falando. Glória a Jesus. Paulo estava no Areópago, o lugar de reunião, trazendo por dia de hoje para a democracia. Era como se fosse o Supremo Tribunal. Lá ia decidir o que é que os governantes iam fazer com Atenas ou ia deixar de fazer com Atenas. Paulo estava lá, mas a mensagem não mudou. Paulo chegou lá e disse: porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que está escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. E Paulo ele ainda prega mais dizendo: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas, e de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre a terra, toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de vós. E Paulo ele começa a largar a lenha, irmãos atenienses, dizendo: porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração, pois nós, por geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou a prata, ou a pedra esculpida por artifício e imaginação do homem, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em que todo o lugar que se arrependa, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Paulo ele começa a pregar a respeito do Deus desconhecido, um Deus que Atenas não conhecia o seu verdadeiro nome. Todos nós sabemos, irmão, que Deus ele não é o dom, o nome de Deus. Deus é apenas um título. Eu sou barbeiro, eu corto o cabelo, e tem muitas pessoas que dizem: ô barbeiro, tem muitas pessoas que dizem: ô Adeilton, Adeilton é o meu nome, barbeiro é o título, aleluia. E o povo ateniense não conhecia quem era o Deus
escondido, mas chegou um homem para abrir o leque lá, chegou um homem para pregar esse Jesus, chegou um homem para mostrar que os mais de 30.000 altares de deuses desconhecidos que existiam em Atenas não valia nada comparado ao Deus que Paulo servia. Porque no ano 600 antes de Cristo, eu vou falar isso devagarzinho, porque aqui tem um segredo que Deus ele me falou. No ano 600 antes de Cristo, existia um rei que disputava poderes com outra pessoa. E por causa de um assassinato, os sábios de Atenas acharam que a mortandade que assolava Atenas, porque existia uma mortandade, existia uma praga que assolou Atenas, e os sábios eles concluíram que foi por causa de briga de poderes. Diz a história que os atenienses começaram a levantar altares para sacrificar a um deus. Por quê? Porque eles achavam que uma divindade ele se irou com o que tinha acontecido, e assim resolveu mandar a praga, mandar a mortandade assolar Atenas. Diz a história, irmão, que até alguns babilônicos e egípcios eles se reuniram com os atenienses e assim começaram a levantar altares a alguns deuses. Mas diz a história, irmão, que quando eles estavam fazendo e prestando culto para esses deuses, nenhum Deus poderia resolver o problema. Diz a história que um sábio ele falou que provavelmente um homem que estava lá na ilha de Creta conhecia a divindade a qual foi ofendida. Diz a história que agora os sábios atenienses ele vai mandar uma equipe até com moços lá na ilha de Creta, atrás de um homem chamado Epimênides. Este homem ele era um homem que servia ao Deus dos céus e da terra. Diz a história que os atenienses, os sábios, eles foram lá. Quando eles se encontraram com Epimênides, eles contaram a situação do que havia acontecido. Diz a história que Epimênides ele não recitou. Epimênides ele disse: então vamos lá em Atenas. Diz a história, irmão, aleluia, que quando aquele homem chega em Atenas, assim como Paulo, aquele homem se impressionou com tantos altares que via naquele lugar. O que me chama a atenção, irmão, é que aquele homem ele concordou e ele disse: olha, eu quero um rebanho de ovelhas sadias. Ovelha cotó não serve, ovelha manchada não serve, ovelha doente não serve. Eu quero um rebanho de ovelhas aqui comigo, e quero os pedreiros e materiais para a gente construir o templo. O que me chama a atenção, irmão, era que este homem ele fez dois, olha para cá, ele fez duas provas com Deus do céu. Primeiro, ele pegou as ovelhas e eles amarrou as ovelhas. Diz a história que eles foram até o Areópago, e quando ele chega lá, ele diz: solta as ovelhas. Aonde as ovelhas chegar e se deitar, ou aonde as ovelhas ficarem, ali vai ser o altar que nós vamos levantar ao Deus. Oh, glórias a Deus. O que me chama a atenção, irmão, é que as ovelhas elas escolheram um lugar aonde não existia nenhum tipo de Deus ao redor. Eu percebo algo aqui, que primeiro as ovelhas elas escolheram um lugar aonde o altar deveria
ia ser levantado. Oh meu Deus do céu, não foram os atenienses que escolheram o lugar, não foi o profeta, não foi os sábios, não foi, aleluia, as pessoas, os filósofos que existiam, que escolheu o lugar que ia ser levantado o altar do Senhor. Não, que foi que escolheu foi as ovelhas, irmão. Foi as ovelhas que escolheram aonde que iria levantar o altar em adoração a Deus. Há quem diga por aí que só o pastor determina o lugar aonde tem que ser Deus adorado. Não, irmão, quando as ovelhas saem, as ovelhas sadias para fazer a obra de Deus. Eu já estou conjecturando aqui no modo ministerial, irmão. Quando as ovelhas saem para evangelizar, as ovelhas estão escolhendo os lugares aonde o Deus do Senhor, aleluia, dos céus e da terra, vai ser adorado, irmão. A primeira coisa foi que a ovelha escolheu o lugar. A segunda coisa era que no lugar aonde as ovelhas escolheram